Quantos aqui precisam de água viva? Acho que todos nós, né? Precisamos de água viva. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 26, e nós vamos ler uma palavra. São 2 versículos, o versículo 18 e o versículo 19, que para mim é algo tremendo e tem sido tremendo cada vez que medito nesta palavra, cada vez que falo sobre ela. O Senhor tem acrescentado mais e mais. E diz assim, Gênesis 26, 18 e 19. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que o chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço do quê? Acharam um poço de quê? Então vamos ler juntos. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Acharam ali o quê? Um poço de águas vivas. Quando eu começo a meditar nesses 2 versículos, irmãos, que para mim tem saltado dos últimos tempos para cá, nós sabemos que a água viva, que diz a palavra de Deus, tem a ver com a glória de Deus, com a presença de Deus, tem a ver com a presença, com a plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas. E todos nós precisamos desta água viva. E começo a meditar nesse versículo e vejo que Isaque, como qualquer um, precisou de água. Precisou de água porque ele era um homem abastado, tinha os seus rebanhos, tinha a sua família. E o que é que Isaque fez? Isaque não criou nada novo. Isaque se lembrou que seu pai Abraão era um homem perito em abrir poços. E todos os poços que Abraão abria, ele encontrava águas vivas. Isaque chegou numa situação da sua vida em que ele precisava urgentemente de água viva. Eu vejo que é a mesma situação que nós nos encontramos hoje em dia. Nós precisamos urgentemente de água viva e de uma água viva abundante, que nunca cesse, que nunca pare. Isaque, com seus rebanhos, com seu povo todo, com seus servos, precisava de água viva. O que Isaque fez? Isaque não foi inventar nada novo, não foi criar nada novo, não foi à busca de experiências novas. Isaque foi à busca daquilo que já existia. Ele se lembrou, meu pai cavou poços e ele encontrou águas vivas. Então eu vou nos mesmos lugares aonde meu pai foi. Só que quando ele chegou lá, o que aconteceu? Os filisteus tinham tapado esses poços. Todos os poços que Abraão tinha cavado, os filisteus tinham tapado. Para quê? Para que ninguém pudesse ter acesso àquelas águas. Os filisteus, irmãos, é uma espécie de gente muito interessante. Eles representam o mundo. Representam um povo ganancioso, um povo invejoso, um povo contencioso, um povo que sempre se levanta contra o povo de Deus. Ao longo da história, os filisteus sempre se levantaram contra o povo de Deus. Os filisteus sempre foram inimigos do povo de Deus, sempre perseguiram o povo de Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 13, fala que existia um caminho que passava pelo meio dos filisteus. Você pode abrir ali a sua Bíblia, Êxodo 13, no versículo de número 17. E diz assim: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Veja, há um caminho que passa pela terra dos filisteus, e é um caminho mais curto. Deus poderia ter mandado o povo de Israel por esse caminho, e eles chegariam à terra prometida, mais rápido, mais depressa. Só que esse caminho, apesar dele ser mais curto, ele representa um grande perigo. É que esse caminho representa desistência.
Esse caminho representa desânimo. E apesar dele ser mais curto, muita gente opta por esse caminho, por ser mais curto, por poder querer chegar mais rápido nas suas promessas, por poder querer chegar mais rápido na sua terra prometida. E o que é que ele encontra pelo caminho? Desânimo, desalento, cansaço, fadiga, possibilidade de renúncia, possibilidade de desistência. E todas as pessoas que optam por esse caminho mais rápido, de chegar nas suas promessas, de chegar nas suas bênçãos mais rápida, sempre desistem, sempre desanimam. Mas ele não optou o caminho mais rápido? Mas o que acontece? Sempre há ciladas. Eu penso que foi o pastor Antônio aqui que contou a história. Não sei se foi... Não foi o pastor Antônio, foi o pastor Paulo. Franco contou uma história esses dias interessante. Uma fábula. Sim, um homem se casou com a sua esposa e ele era muito pobre. E ele disse assim à sua esposa: eu preciso ganhar dinheiro e eu preciso de uma coisa sua, a sua fidelidade. Preciso que você seja fiel. Eu vou sair dessa cidade e vou procurar emprego. E quando eu ganhar muito dinheiro, eu volto. E aquela mulher disse para o marido: pode ir, eu serei fiel a você. Então, o que aconteceu ali? Aquele homem foi e ficou 20 anos fora trabalhando. Ganhou dinheiro, amealhou uma pequena fortuna, tinha lá seu salário guardado, tinha lá o seu FGTS, tinha lá todo o dinheiro que o empregado consegue amealhar nesses anos. Esse homem tinha lá uma pequena fortuna. Chegou para o patrão depois de 20 anos e disse assim para ele: olha, eu quero a minha demissão, que eu quero voltar para minha casa. E o patrão falou para ele: olha, eu tenho duas opções para você. Primeira, eu te pago todo o seu salário, teus direitos, tudo que você tem. E você volta para sua casa. Segunda opção, eu troco tudo isto por 3 conselhos. Troco tudo isso por 3 conselhos. Só que é assim, se você aceitar os 3 conselhos, você sai daqui sem nenhum tostão no bolso. Ele pensou e decidiu aceitar os 3 conselhos. Então, os 3 conselhos, ele chegou para o patrão e disse: eu aceito os 3 conselhos. Então, o patrão deu os 3 conselhos. Primeiro conselho: nunca seja curioso. Nunca seja curioso. Segundo conselho: nunca entre por um atalho. Nunca aceite um atalho. Terceiro conselho: nunca tome uma decisão no calor da disputa. Nunca tome uma decisão nervoso. Espere se acalmar e aí tome a decisão. E ok, o homem deu os 3 conselhos e o patrão disse: olha, como você não quis o dinheiro, eu vou lhe dar 3 pães para a viagem. Mas lembre-se dos meus conselhos e leve aqui 3 pães. E ele pegou os 3 pães e começou a andar pelo caminho. Depois de uma certa quilometragem que ele já tinha andado, chegou numa cidadezinha, num posto, à beira da estrada, e tinha um homenzinho já de idade, um velhinho, e ele perguntou: escuta uma coisa, eu preciso ir para tal cidade, aqui há 2 caminhos, a esse e a este, qual que eu sigo? O velhinho disse para ele: se você for por aqui, você vai economizar 500 quilômetros. Ele pensou: bom, 500 quilômetros, eu não tenho dinheiro, para mim ganhar 500 quilômetros é muito bom. E ele foi indo por aquele caminho, pelo atalho. Tinha dado já alguns metros, ele se lembrou do conselho que o patrão tinha dado: nunca entre por atalhos. Voltou, chegou lá no posto, tinham várias pessoas ali, e perguntaram para ele: olha, a gente viu você indo aqui por esse atalho, por que é que você voltou? Porque eu recebi um conselho: nunca ande por atalhos. E ele disse: olha, esse conselho é muito sábio, porque esse velhinho que fica aqui nada mais é do que um bandido muito perigoso, que sempre manda as pessoas por esse atalho. Os bandidos estão lá em cima e eles acabam roubando tudo que a pessoa tem e ainda tira a vida dele. Então, dessa vez, você ganhou, você lucrou, porque você teve a sua vida poupada. Nossa, o homem saiu dali super feliz. Andou, caminhou, depois de uns dias, chegou numa estalagem. Lá, muito simplesinha, muito pobre. E à noite, ele estava no quarto dele, e lá pela meia-noite ele ouviu um barulho muito estranho.
no corredor e bate porta e não sei o quê. E ele ia abrir a porta para ver qual era o barulho. E de repente ele se lembrou, nunca seja curioso. Voltou para a cama e foi dormir. No dia seguinte, ele ia sair da estalagem e perguntou para o dono da estalagem: que barulho todo era aquele essa noite? O senhor não sabe? Não, não sei, eu nem consegui dormir com tanto barulho, mas eu fiquei no meu quarto. Ainda bem que o senhor ficou no seu quarto, porque o meu filho, ele tem perturbação mental e ele é muito perigoso. E eu estou perdendo a estalagem, porque quando ele faz esse barulho, todos os hóspedes que colocam a cabeça para fora, ele vai lá e decepa a cabeça. Então ele se lembrou, não seja curioso. Mais uma vez ele ganhou a vida. Chegou em casa depois de muito tempo, e a mulher estava em casa, sentada no sofá, com um homem no sofá deitado. E ela fazia carinho no rosto desse homem, e o homem fazia carinho no rosto dela. O homem deitado no sofá, ela sentada, e o homem apoiado, a cabeça no colo dela. Ele ficou nervoso, revoltado. A única coisa que eu pedi para essa mulher foi lealdade. Eu não pedi mais nada, apenas que ela fosse leal, que eu ia ganhar dinheiro. E ele ficou revoltado. Aquela noite, ele só pensava em se vingar, em vingar a sua honra. Então, no dia seguinte, ainda muito nervoso, mas mais calmo, né, já tinha passado aquela fúria, ele foi falar com a mulher. O que eu lhe pedi há 20 anos atrás, quando eu saí? A mulher respondeu: a minha lealdade. Então, como eu chego em casa agora e vejo um homem no seu colo? Ontem à noite eu cheguei e vi um homem no seu colo. E a mulher virou para ele e disse: eu fui leal a você. Você se esquece que há 20 anos atrás, quando você foi embora, você me deixou grávida. Esse é o seu filho, tem 20 anos. Esse é o seu filho, tem 20 anos. E a mulher disse para ele: que bom que você voltou, porque há uma crise muito grande na cidade e nós estamos passando muita fome. Não há o que comer aqui neste lugar. Não há nada, não há dinheiro, não há o que comer. E ele se lembrou: eu tenho 3 pães. Foi lá na malinha dele e pegou os 3 pães. Quando ele partiu o pão para dividir com a família, em cada pão tinha uma barra de ouro dentro. Então você veja, são 3 conselhos sábios. Nunca entre pelo atalho, nunca seja curioso e nunca tome atitude quando você está irado. Veja, o que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver, porque Isaac precisava de água. O que Isaac fez? De vez ele ficar cavando poços, ficar buscando soluções aqui e acolá, Isaac foi buscar aquilo que já existia, os poços que Abraão, seu pai, tinha aberto, mas que os filisteus, invejosos, contenciosos, sempre chegados a uma boa confusão, tinham tapado. Mas Isaac o que fez? Destapem os poços. Destapem os poços, tirem os entulhos, tirem as tranqueiras dos poços, tirem todo o empecilho que está nesses poços. E quando eles fizeram isso, o que é que eles encontraram? Água viva. Água viva. Irmãos, quantos cristãos nos nossos dias estão entulhados? Quantos cristãos nos nossos dias estão cheios de tranqueiras na sua vida? Como tem cristão entulhado nos nossos dias? Esses filisteus são os mesmos que inventaram o outro evangelho, o outro Jesus e o outro Espírito que fala em 2 Coríntios 11:4. Vamos lá ver? Paulo dizia, avisando aos coríntios, que ia haver um outro evangelho, um outro Jesus, um outro Espírito. E se formos ver, eles são muito semelhantes, são muito iguais, a diferença é muito pequena. E Paulo dizia, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado. Oi? 2 aos Coríntios 11:4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes,
ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. É o que o pastor Disseu chama da trindade satânica. É uma outra trindade. E foram os filisteus que inventaram isso daqui. Que é para quê? Para atrapalhar, para entulhar os filhos de Deus. E como eles são muito semelhantes, há muita gente sendo enganada. E como é que nós sabemos que é muito semelhante? Porque Jesus também avisou em Mateus 7, no versículo 21, acerca desse povo. Veja só, Mateus 7, 21, até o versículo 23. Ele disse assim, Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E o que Jesus respondeu? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você veja, eles fazem tudo exatamente como a Bíblia diz. Como o verdadeiro evangelho diz. Expulsar os demônios, pregar o evangelho, curar os enfermos. Só que eles nunca abandonaram a prática da iniquidade. Nunca abandonaram a velha vida. Nunca abandonaram o modo velho, nunca abandonaram o fermento velho. Fazem quase tudo igual. E esse evangelho, irmãos, tem sido difundido de maneira tremenda nos nossos dias. E muita gente está à procura destas coisas, está à procura dessas profecias, está à procura dessas coisas enganosas. Por quê? Porque não exige compromisso. Não tem que remover as tranqueiras, não tem que remover os entulhos para chegar na água viva. Porque dá trabalho você fazer isso. Para você chegar nesta água viva, para ter esta presença do Espírito Santo nas nossas vidas, para ter a presença do Deus vivo em nós, dá trabalho, não é de qualquer maneira. Não basta levantarmos os braços e dizer, eu estou sedento, eu quero. Não, nós precisamos remover os entulhos, remover as encrencas, remover essas tranqueiradas todas para poder ter acesso a essa água viva. E a Bíblia diz que quando eles fizeram isso, o que é que eles encontraram? Água viva, mas deu trabalho. Tem que remover toda a tranqueiraiada, todo o pecado, todo o embaraço, todo o engano. Tem que remover todos os resquícios dos filisteus. O verdadeiro evangelho exige compromisso, exige renúncia. O verdadeiro evangelho não é fácil de se ouvir, nem fácil de se viver. Não é fácil. O verdadeiro evangelho dá muito trabalho. Parece, até às vezes, que aquele que prega o verdadeiro evangelho está sempre bravo. Por quê? Está sempre nervoso. Nossa, que pessoa, nossa, eles pregam assim tão duros. Por quê? Você já tentou remar contra a maré? Alguém aqui já entrou num barco e tentou remar contra a maré? Eu já. Alguém já tentou? Ninguém mais entrou nunca num barco? Você remar contra a maré é a coisa mais difícil que tem. Você entra no mar, ou mesmo num rio, que tenha correntezas. Tenta remar contra a maré para ver o que vai acontecer. O cansaço, a estafa. A sua cara não é uma cara de alegria. É uma cara de dor. Agora, é mais fácil a gente deixar se levar pela correnteza, não é verdade? É mais fácil você se deixar levar pela maré. O pastor está dizendo, que a irmã Ruth sempre diz que os peixes mortos acompanham a correnteza. São levados pela correnteza. Os peixes... Olha, essa frase é interessante. Eu estava pensando nisso, em remar contra a maré, mas é verdade, os peixes mortos são levados pela correnteza. Entra no mar e tenta remar contra a maré.
Aí você diz, estou cansado. Vai ali no Guarujá, que tem o Morro do Maluf, é pertinho. E do outro lado do Morro do Maluf tem a Praia da Enseada. Quem olha a Praia da Enseada é a coisa mais linda que tem. Mas quando você vai pelo Morro do Maluf, você vê uma pedra, uma parede, com 6 metros de altura, 7 metros de altura, e lá embaixo é rocha. Os pescadores saem da Praia da Enseada, percam o barquinho e dão a volta lá por trás. Porque eles sabem que se o motor parar, eles vão parar direto naquela rocha. Veja que o caminho mais rápido sempre acaba em tragédia. Sempre acaba em se arrebentar. Muitas vezes, irmãos, a gente ouve irmãos dizendo assim, eu não aguento mais esta luta. Eu não aguento mais esta situação. Eu não aguento mais. Principalmente porque hoje, quando nós vemos, há um outro evangelho que diz, você não tem que sofrer. O outro evangelho diz que você não tem que passar por situações difíceis. O outro evangelho mede a tua espiritualidade pelo dinheiro que você tem no bolso e na conta bancária e pelo carro que você tem. Então, se você não tem essas coisas, você não está bem. Mas se esquecem de ver como o Senhor vê. Porque o homem, 1 Samuel 16, diz, o homem vê o quê? A aparência. O Senhor vê o quê? O coração. Como é que nós medimos muitas vezes uma pessoa espiritual? Uma pessoa que pula, que grita, que tal, estribucha. Oh, que homem espiritual. Que mulher espiritual. E às vezes o irmão que está quietinho ali adorando. Esse, muito quietinho, não é muito espiritual não. E no entanto, às vezes Deus olha e diz, como aquele quietinho é espiritual. Olha como ele me adora em espírito e em verdade. Aí ele olha para o barulhento, lata vazia, misericórdia. Lata vazia. E o quietinho está ali, se contorcendo. E o Senhor, manda mais. Está subindo para mim como um cheiro suave. Está subindo como um cheiro suave. O teu louvor está chegando. O teu clamor está chegando. Vai, filho, continua que eu vou te responder. O barulhento está lá. Senhor. Ele já fala ali. Não passa nem lá perto que o barulho ali está demais. E o quietinho está ali. Queridos. Quando Deus mandou o povo de Israel, Ele tirou do Egito, levou para a terra prometida, Ele levou pelo caminho mais difícil. Não mandou pelo caminho curto, rápido. Ele mandou pelo caminho mais longo. E em Deuteronômio ele fala que ele fez isso para ver o quê? O que estava no coração. Deuteronômio 8:2. Vamos lá ver. Deuteronômio 8:2. O Senhor nos leva por caminhos que não são fáceis. Versículo 1 do Deuteronômio 8 diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para o fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Promessa. Coisa bonita. Mas ele diz no versículo 2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te, o quê? Exaltar, enriquecer. É assim que está escrito? Para te fazer melhor que todos os outros, para te dar a casa que você quer, para realizar todos os seus sonhos. É isso que está escrito? Para o quê? Te humilhar. Para quê? Te tentar. Para quê? Para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. O que ele fez mais? Te exaltou? Te pôs coroa? Te pôs num trono? Não. Te humilhou, te deixou ter fome, mas ao mesmo tempo te sustentou com o maná que tu não conhecesses. Nem teus pais o conheceram.
para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Quer dizer que a palavra do Senhor nos alimenta. A palavra do Senhor nos fortalece. A palavra do Senhor mata a nossa fome. Se eu não tiver nada que comer e tiver a palavra de Deus, eu continuarei forte. Como é que Elias aguentou 40 dias e 40 noites apenas com um pão? O anjo chegou ali e fez-lhe o pão. Come, tua viagem será longa. E às vezes a gente reclama tanto. E ele diz mais. Nunca, versículo 4, se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, a ti, assim te castiga o Senhor teu Deus. É tão interessante, irmãos. A palavra de Deus, às vezes, é assim tão cheia de antagonismos, de extremidades. Vai para uma extremidade e, de repente, vai para outra. Porque ele tirou Israel do cativeiro. Ele tirou Israel da prisão. Ele tirou Israel e prometeu a terra prometida. A terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. Mas ele diz aqui no versículo 5, que assim como o homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. O Senhor quis purificar, o Senhor quis limpar a Israel, para que quando ele entrasse na terra prometida, ele não trouxesse os costumes do Egito. Quando Israel saiu do Egito, veio um populacho, veio uma turma, um grupo com eles, trazendo os seus ídolos, os seus lixos lá do Egito. E o próprio povo de Israel trouxe também coisas do Egito. Trouxe costumes. Tanto é que eles se queixaram muitas vezes. Ai, que lembrança dos alhos e por aí afora. Tinham saudades de coisas do Egito. E Deus fez o quê? Mandou pelo caminho mais longo. Meus irmãos, quantas vezes Deus também nos manda pelo caminho mais longo para atingirmos um objetivo? Números 11, lembrando-nos dos peixes que comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Esse povo tinha saudade dessas coisas. Irmãos, nós estamos falando de tirarmos as tranqueiras. Lá em Mateus 7 ele fala, pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. Mateus 7 que fala. Mateus 7 diz, pelos frutos os conhecereis. Quais são os frutos que Deus exige de nós? Gálatas 5, 22 e 23, nós conhecemos, fala acerca dos frutos do Espírito. Vamos ver quais são os frutos do Espírito? Nós nos esquecemos muitas vezes. Quais são os frutos que nós devemos ter? Quais são os frutos que mostram que nós não pertencemos à trindade satânica, ao outro evangelho, ao outro Jesus, ao outro Espírito? Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Que frutos mais? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quais são os frutos? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mas em Efésios 5:9, ele fala acerca de bondade, de justiça, de verdade. Efésios 5:9 diz assim: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Normalmente, quem prega o outro evangelho, que aceita o outro Espírito, que aceita o outro Jesus, são pessoas injustas. São pessoas que omitem a verdade, ou que falam apenas meia verdade. São pessoas que dizem assim: o evangelho a ser pregado
não é um evangelho duro, porque Deus é um Deus de amor. Esse outro evangelho diz assim: eu não aceito o Deus do Velho Testamento, um Deus de ira. Eu aceito o Deus do Novo, um Deus de amor. Esse outro evangelho diz que há certas coisas que nós devemos ter como regra da nossa vida. Eles falam que isso faz parte da religiosidade. Faz parte da religiosidade. Então, por exemplo, uma mulher se vestir decentemente faz parte da religiosidade. Deus não olha o exterior, Deus olha o interior. Então a fulana pode andar pelada no meio da rua. Estas coisas são entulhos, são tranqueiras que nos impedem de chegar à água viva. E muitas vezes, irmãos, nós vamos atrás dessas coisas e somos impedidos de ter acesso à água viva. Então nós cantamos: eu tenho sede de ti, eu tenho fome, eu quero e tal. E nunca chega lá. Está cheio de tranqueira. Como vai chegar? Como é que nós podemos chegar lá? Em Filipenses 1:11 fala de outros frutos, frutos de justiça. Frutos de justiça. Filipenses 1:11. Você está acompanhando aí na sua Bíblia ou está olhando para mim? A Bíblia é para ser lida. 1:11. Cheios de fruto de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Em Tiago 3:17, fala de mais alguns frutos, que é 3:17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O outro evangelho é hipócrita. O outro Jesus é hipócrita. O outro espírito é hipócrita, porque ele diz: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Ele obriga o povo a semear na obra de Deus, mas ele próprio não semeia, e ele próprio usa as ofertas para o seu próprio benefício. É o outro evangelho. Então, nós precisamos ter contato com esta água viva, se nós quisermos dar sementes, se nós quisermos dar frutos. Em Salmo, capítulo 1, versículo 3, todos nós devemos conhecê-lo de cor. No versículo 3 diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto quando? Na estação própria. Não é em qualquer lugar, não é em qualquer hora. É na hora estabelecida por Deus. Na estação estabelecida por Deus. Na estação própria. E cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. Veja, em todo lado da palavra de Deus, a prosperidade é algo que Deus quer dos seus filhos. Mas ela é extremamente condicional à obediência. É extremamente. Ninguém poderá ser próspero se não for obediente. O que é prosperidade? É ter dinheiro? Não, senhor. É ter todas as necessidades supridas pelo poder de Deus. É ter saúde, é ter família, é ter a comunhão, é ter o amor entre os irmãos. É ter tudo. Mas muitas vezes, veja, Deus nos leva por caminhos difíceis para ver o quê? O que está no nosso coração. Se quando nós recebermos o fruto na estação própria que Ele determinou, se nós não vamos nos corromper. Ele quer saber o que está no nosso coração. Ele quer saber se aquele que lidera um rebanho, se ele está apto mesmo a sofrer o crescimento, e se ele não vai se perder quando a igreja ficar maior. Quer saber do irmão se ele está apto a receber mais responsabilidades e a receber mais de Deus. Então nós precisamos ter contato com esta água viva. Quais são alguns dos entulhos? Nós estamos falando de entulhos que nos impedem de chegar a esta água viva. Quais são alguns dos entulhos? São muitos,
mas só por citar alguns, que faz com que nós deixamos de ter acesso a esta água viva. Para mim, o mais importante deles é deixar o Senhor. É se afastar do Senhor. Como assim, pastor? Se afastar do Senhor? Afinal, eu sou cristão. Quando nós deixamos de ter tempo com Deus, quando nós deixamos de meditar, de ler a sua palavra, quando nós deixamos de gastar tempo, ou de ter tempo, não é nem gastar, de ganhar tempo com o Senhor, dando as nossas primícias ao Senhor, pela manhã buscando ao Senhor, nós estamos deixando o Senhor. Ah, mas eu não tenho tempo. Nós temos tempo para muita coisa, será que não temos tempo para buscar o Senhor? Será que não temos tempo para ler a palavra e nos encher? Jeremias 2,13 é tremendo. Jeremias 2,13 diz assim: porque o meu povo me fez duas maldades, já não bastava uma, ainda fizeram duas. A mim me deixaram, quem? O manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Nós ouvimos hoje falar de avivamento no Brasil, que nós estamos vivendo um avivamento. Estamos nada. Nem de perto e nem de longe nós estamos vivendo um avivamento. Porque há muitas cisternas rotas que não retêm as águas. Primeiro deixaram o Senhor. Veja, irmãos, eu estava falando agora há pouco de remar contra a maré. E eu sei muito bem o que eu estou falando. Nós estamos vivendo dias terríveis. Dias de apostasia, dias de incredulidade, dias que muitos estão deixando a palavra para viver a trindade satânica. Mas Deus sempre mantém os seus remanescentes, os fiéis. E Deus está sempre buscando, em todo lado. E um dos entulhos que Satanás e os filisteus conseguiram colocar no meio do povo de Deus é querer ser igual aos outros. É o segundo entulho, querer ser igual aos outros. O povo de Israel era um povo que era regido por Deus, dirigido por Deus. Deus era o seu rei, Deus era o seu Senhor. Tinha os profetas que comandavam, Deus estabeleceu os juízes. Mas o povo de Israel cometeu uma grande maldade, um grande pecado. Abandonaram o Senhor. E em 1 Samuel 8,5, eles dão um ultimato a Samuel. Elege-nos um rei, coloque-nos um rei. Para que eles queriam esse rei? Simplesmente para ser igual às outras nações. E disseram-lhe: eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem. Como o tem o quê? Quantas vezes os cristãos querem coisas que as outras igrejas têm, que os outros têm, mas eles fazem dar certo. Eu acabei de falar que o outro evangelho é muito semelhante ao verdadeiro. E muitas vezes nós queremos ser iguais aos outros. Constitui-nos um rei, dá-nos coisas que os outros também têm. Nós queremos coisas que os outros têm e nós não temos aqui. O pastor está dizendo, queremos liberdade. Queremos coisas que os outros têm e nós não. E isso é muito perigoso. Porque ao querer impor isso, o que é que nós estamos fazendo muitas vezes? Deixando o Senhor e querendo as coisas da trindade satânica. Ah, isso não tem nada a ver. Pelos frutos os conhecereis. A palavra verdadeira que é pregada é a palavra que limpa. Que em João diz, e vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Esta palavra verdadeira liberta. Esta palavra verdadeira limpa. Esta palavra verdadeira faz com que
Uma pessoa que viva nas velhas vidas, toda tatuado, cheio de piercing, cheio disso, cheio daquilo, queira mudar de vida. Faz com que uma pessoa que viva com desejos da prostituição mude de vida. Faz com que uma mulher que ande seminua mude de vida. Faz com que um rapaz que só pense em coisas erradas mude de vida. Faz com que pessoas que não tenham vitória na sua vida mudem de vida. Esta palavra faz. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho pregado. Mas essa outra palavra, que muitas vezes nós queremos imitar, ela não provoca limpeza. Ela provoca muito pelo contrário, mais entulho. Mais entulho, mais entulho. E com o passar dos anos, o que vai acontecer? O entulho é tanto, que o adultério toma conta do altar, como chamo. E já fica tudo na mesma. Então, quando remamos contra a maré, não precisa tanta força. Claro que não. Claro que não precisa. O meu povo me fez duas maldades, a mim me deixaram. Ele não está falando do povo do mundo, ele está falando da igreja. Ele está falando da igreja. O meu povo me fez duas maldades, a mim me deixaram. O manancial de águas vivas. Salmo 89, me parece, diz assim: todas as minhas fontes estão em ti. 87:7, obrigado, irmã Ruth. 87:7, diz: todas as minhas fontes estão em ti. E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão: todas as minhas fontes estão em ti. Quando nós ouvimos essas bandas, eles dizem: qual é a vossa fonte? Tem uma banda australiana que chama Delirious. E eu peguei o CD do Hillsongs para assistir, e está esse Delirious no final. Então estava a entrevista. Qual é a vossa influência? Queen. O mesmo do homem que morreu de AIDS por ser homossexual. Segunda influência deles, Bob Marley. Lá o jamaicano. Bonito. Lindo. Vamos fazer igual, pastor, na nossa igreja. Vamos ficar todo delirado. Todas as nossas fontes estão aonde? Em ti quem? Há um homem das antigas, da minha época, que eu era jovem, que nós gostávamos de assistir, de ver, e dos vencedores por Cristo, um dos líderes. E recentemente eu estava lendo uma entrevista dele. Hoje ele é pastor, está nos Estados Unidos. Qual é a sua fonte? Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Roberto Carlos. Lindo, não? E naquela época eu não sabia dessa porcaria, porque eles não eram tão cara de pau de falar naquela época. Qual é a sua fonte? Roberto Carlos. Minha fonte, Djavan. É bonito. É uma coisa impressionante, irmãos. E nós queremos água viva. Os jovens estão tudo me olhando ali. Já falo do Orkut também. Eu estava fazendo uma pesquisa, eu tenho acesso ao Orkut, me mandaram um convite. Não vou falar mal de vocês, não, fica despreocupado. Eles estão tudo preocupados porque a gente está tudo adicionado lá, né? Mas eu estava fazendo uma pesquisa, vendo o que esse povo lê. E eu fiquei encantado de ver. Falei, irmãos, eu fiquei tão, assim, elevado espiritualmente, com alguns assim, com dois livros principalmente que eu vejo. O Senhor dos Anéis e Código da Vinci. Código da Vinci só diz que Jesus não morreu, que ele casou com Maria da Madalena, teve filhos e tem descendentes aqui na França. E estão vivos os descendentes dele. E tem gente que lê Código da Vinci, é meu livro predileto. Ou então lê Harry Potter. E a autora do Harry Potter fala assim: eu escrevo o livro, tem um anãozinho assim desse tamanho, que fica do meu lado me ditando o livro todo. O livro dela é best-seller no mundo inteiro. Antes de sair, as crianças já obrigam os pais a ficar na livraria para comprar o livro. Harry Potter, bonitinha, coisinha inocente.
E aí, irmãos, lendo Harry Potter, lendo Senhor dos Anéis, lendo Código da Vinci. Poucos que eu vi. Defenda-se. Diga. Aí. É um livro ótimo. Nós estamos falando de entulhos, né? Querer ser igual aos outros. Sabe, irmãos, às vezes a gente não entende. Às vezes eu ouço pessoas, vêm falar comigo. Ai, pastor, podia ter assim aqueles momentos, né, que o pastor ora pelos enfermos e tal, ministração e não sei o quê, papatinho de fogo. Aquela coisa arada toda, né? O dia que tiver sapato de fogo, eu tenho que ver onde é que está o extintor, né? Para apagar, por mão não pegar fogo, né? Mas pronto. A Bíblia diz, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho pregado. Fé vem pelo quê? Pelo ouvir, e ouvir de quê? Ouvir de quê? Fala alto, irmão, vocês estão com medo. Ouvir o quê? Fé vem pelo quê? Ouvir o quê? E nós queremos água viva. Caia fogo, lava os céus, enxuga e tal. Arranca os entulhos. Tira os entulhos. Tira os entulhos e nós vamos ter acesso à água viva. Incredulidade. Incredulidade. Nossas palavras. Nossas palavras são empecilhos. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. A língua, que diz em Tiago 3, é um pequeno membro que com um grande bosque incendeia. Tem veneno mortal, tem peçonha. É preciso ter cuidado, né? Uma vez eu vi o pastor Disseu dizer que é preciso ter cuidado de morder a língua, que pode morder e ainda morre ainda, tanto veneno que tem. Nós estamos falando, irmãos, às vezes eu fico assim vendo. Quando nós falamos isso do mundo, é normal no mundo. Mas nós estamos falando do povo de Deus e nós temos água viva. O que é a água viva? Água viva é Jesus Cristo. Água viva, para nós terminarmos, não tenho mais tempo, abra lá em João, capítulo 4. Nosso Senhor é a fonte da água viva. João 4:10. João 4:10, quando Jesus falava àquela mulher que teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela. 4:10, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus respondeu e disse-lhe no versículo 13: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para o quê? Para a vida eterna. A prova é que quando Isaac procurou água, elas existiam. Ele simplesmente removeu os entulhos e teve acesso à água. Ela nunca deixou de existir. Jesus fez uma promessa que essa água era para a vida eterna. Se nós hoje não temos acesso à água viva, é porque nós deixamos os filisteus entulhar. Vamos remover os entulhos, irmãos. E Deus tem feito promessas para as nossas vidas. Tem feito promessas que Ele vai derramar do seu Espírito nesse lugar. Deus tem feito promessas que Ele vai derramar do seu Espírito e Ele vai fazer uma obra que nem ouvido ouviu, nem olho viu, nem jamais subiu ao coração do homem. Como? Tirando os entulhos da nossa vida. Ouça esta palavra, faça com que ela desça ao seu coração e que esta palavra se transforme em vida. Olhe para o seu irmão, não como um entrave, olhe com amor. Eu não simpatizo com ele, mas Jesus simpatiza. Jesus simpatiza. O que mais? João 7:37 diz assim, esse versículo é tremendo. João 7:37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como é que nós chegamos em Jesus? Abandonando o pecado, deixando o embaraço. Hebreus 12.
Versículo 1 e 2. E depois ele diz no versículo 38, quem crê em mim, como diz o quê? A palavra do pastor? A palavra do apóstolo? Não, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Do ventre de quem? Do seu. Esta água viva engole a morte. Esta água viva engole a morte. Esta água viva engole a enfermidade. Esta água viva engole os problemas. Esta água viva engole as dificuldades. Sai de quem? De você. Sai de você. Não precisa esperar o domingo para o pastor orar. Você. O Ivan lá com o táxi é uma fonte de água viva. Né, Ivan? Uma fonte de água viva a jorrar. Onde quer que nós estejamos, somos uma fonte de água viva a jorrar. Vamos ficar de pé, queridos. E eu queria que você fechasse os olhos por um ou 2 minutos, não sei. Mas o que nós já ouvimos, por enquanto, é suficiente para você já ter a noção que para você ter acesso a essa água viva, você precisa arrancar os entulhos da sua vida. 1 Coríntios 11 diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Somos nós que temos que examinar, não é os outros. Então, se temos entulho para arrancar, vamos arrancar esses entulhos. Para quê? Para que quando nos reunirmos no domingo, a água viva seja tremendo neste lugar. Para que quando o louvor começar a ministração, a água viva comece a correr. E o que acontece? Vai acontecer o que diz em Atos. A palavra era seguida do quê? Sinais, prodígios. Aquela oração que eles fizeram enquanto falamos a palavra. Concede-nos que falamos a tua palavra com ousadia, enquanto tu estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios em nome do teu santo Filho Jesus. Amém, queridos? Vamos fechar os olhos. Se você quiser levantar as suas mãos, como você quiser, mas fale com o Senhor agora. Arranque os entulhos da sua vida, para que esta água viva brote, e amanhã mesmo ela comece a surtir efeito em nome de Jesus Cristo. Oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aleluia, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh, aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença, Senhor. A Tua palavra foi falada, Senhor. E a Tua palavra diz, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É a Tua palavra que nos limpa, é a Tua palavra que nos liberta, Senhor. É a Tua palavra que nos transforma em novos, ó Deus, em novas criaturas, ó Deus. É esta palavra verdadeira, Senhor. Por isso, nesta noite, Senhor, nós deixamos todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e nós corremos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, tirando os olhos das situações, tirando os olhos dos problemas, tirando os olhos dos irmãos, tirando os olhos das acusações, tirando os olhos das intrigas, olhando para Ti, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, Senhor, nós tiramos as tranqueiras da nossa vida, as barreiras da nossa vida, para que Tu possas fluir através de nós, e para que esta água viva flua do nosso interior em nome de Jesus Cristo, que esses rios de água viva possam fluir e que nada impeça em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Pai, graças nós Te damos, Senhor, porque é a verdade que nos liberta, e se Tu nos libertares, verdadeiramente nós somos livres, Senhor. Graças Te damos, Senhor, pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos.